Agora tome cuidado para não esquecer do Senhor vosso Deus. Nós preparamos hoje, irmãos, um panorama histórico desse período. Se é que nós podemos chamar esses livros de históricos, dentro da nossa Bíblia, a tradição evangélica comum convencionou chamar esses livros de livros históricos. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que formam a Torá. Nós trabalhamos aí durante 3 semanas a Torá como uma aliança cujo fundamento é o amor. O primeiro mandamento é ouvir, ouve, ó Israel. O principal mandamento é amar. Dentro da Torá, os 2 principais mandamentos, segundo Jesus, Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, a seguir, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás o seu Deus, o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas, com todo o seu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, agora, nós vamos passar àquilo que são chamados de livros históricos. Na nossa Bíblia, esse período aí dos livros históricos vai desde o livro de Josué até o livro de Ester. De Josué a Ester são chamados de livros históricos. Isso está no material didático. São aí na nossa Bíblia 12 livros. Por que eu estou dizendo na nossa Bíblia evangélica? Porque os judeus não organizam a sua Bíblia assim. Quando acaba a Torá, os 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam esses livros aí a partir de Josué de profetas anteriores. Josué, 1º e 2º Samuel e outros textos são chamados de profetas, textos proféticos anteriores. Nós os chamamos de históricos. E por que na sua Bíblia está aí delimitada de Gênesis a Malaquias nessa ordem? Eu preferi, didaticamente, já que estamos fazendo uma introdução à Bíblia e lendo a Bíblia com essa lente, de redescobri-la como o livro do amor de Deus. Então, a nossa proposta vai mesmo seguindo o curso tradicional. Depois, se nós tivermos tempo para aprofundar uma bibliologia um pouco mais profunda dentro da Bíblia hebraica, nós podemos trabalhar com vocês essa divisão histórica dos hebreus, que é Torá, profetas e escritos. A Bíblia hebraica, na tradição judaica, é dividida em 3 partes: a Torá, os profetas e o que eles chamam de escritos. Em hebraico, eles chamam de Torá, Neviim e Ketuvim. São esses as 3 partes, as 3 seções da Bíblia hebraica, segundo a tradição judaica. Na nossa Bíblia, da maneira tradicional, como nós dividimos o Antigo Testamento, nós temos aí a lei, a Torá, os 5 primeiros. Depois nós passamos aos 5 livros, ou ao período dos livros chamados de livros históricos, que vão de Josué até o livro de Ester. Depois nós temos a literatura poética, que vai de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e depois profetas maiores e profetas menores. Essa é a divisão da nossa Bíblia, como comumente aceitamos a divisão tradicional. Quem está entendendo e ainda está comigo, diga amém. Hoje nós vamos falar dos livros históricos, mas estamos abordando esses livros históricos com um tema específico: Yahvé e Israel na terra da promessa. Yahvé e Israel na terra da promessa, história e profecia. Porque não são apenas livros de história. Não é que a história de Israel está sendo narrada ponto a ponto, detalhe por detalhe, por um historiador, como nós conhecemos a forma que os historiadores contam histórias hoje. Nós estamos aí num período muito distante de nós, cronologicamente. A maneira como os hebreus contavam as suas histórias é uma maneira muito diferente como nós contamos histórias hoje. E essas histórias que iam sendo passadas de geração após geração, elas eram transmitidas de forma oral e depois ganharam aí o texto, ganharam a letra no papel, a letra no pergaminho, a letra no manuscrito, e
temos a Bíblia que chegou até nós hoje, depois de muitos processos, muitas mudanças, muitas traduções, muitas tradições e talvez algumas traições. A história da Bíblia é uma história complexa, mas também muito linda. A forma como Deus transmitiu a sua palavra e a preservou para que ela chegasse até nós, para que soubéssemos mais sobre esse Deus que se revelou à nação de Israel e depois, através de Jesus, se revelou também, trazendo salvação a todos os homens. Então, esses livros eles são históricos do ponto de vista que nos trazem, sim, informações factuais sobre a história da salvação de Israel. Mas essa é uma narrativa teológica, é uma narrativa profética, porque esses livros querem, muito mais do que nos dar informações, esses livros querem nos ensinar sobre como Deus está agindo na história. Esse Deus de amor que resgata o seu povo, ele continua conduzindo o seu povo, mesmo quando esse povo chega à terra da promessa. A história de Israel não acaba com a entrada na terra prometida. Essa é uma história que continua sendo escrita, porque Deus estava para fazer algo novo. O Senhor estava para sacudir as nações e fazer tremer os céus e a terra. Havia a necessidade de vir ser levantado um rei messiânico, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, nosso Senhor e nosso Salvador, o Salvador da humanidade, precisava ser revelado. E esse homem que foi revelado na história, ele vem de uma tradição, ele vem de um corpo familiar, ele vem de uma história familiar, a saber, a história de Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes. Nos aproximamos dessas histórias aqui, querendo entender como Deus agia nesse tempo, como é que o povo foi se afastando do Senhor e como é que Deus foi usando meios, caminhos, profetas, homens e mulheres. O Senhor foi trazendo de volta esse povo, restaurando esse povo, governando esse povo, continuando sendo soberano sobre os céus, soberano sobre a terra. E esses livros que nós chamamos de históricos dão esse testemunho de que Deus continuou sendo soberano na história, ele não perdeu o controle da história, ele continuou conduzindo o seu povo, mesmo quando este povo não atentou para a palavra de Moisés, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, quando Moisés, nas suas últimas palavras, nos seus últimos discursos, ele diz ao povo de Israel: cuidado, para que vocês não esqueçam do Senhor vosso Deus. O texto que nós lemos é claro, irmãos, e ele se cumpre cabalmente, infelizmente, na história do povo de Israel. Moisés diz: cuidado para que vocês não esqueçam do Senhor vosso Deus. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor vos dá por herança, não aconteça que, quando vocês entrarem lá, e que vocês forem alargando as suas tendas, à medida que vocês forem adquirindo riquezas, recursos, plantio, agricultura, gado, à medida que vocês forem crescendo na terra que o Senhor vos dá, que vocês não esqueçam que foi o Senhor que colocou vocês lá. Que vocês não se enganem dizendo: não, foi a nossa força, foi a nossa inteligência, foi a nossa sabedoria que nos trouxe até aqui, a este lugar. Não, cuidado, para que vocês não esqueçam que foi o Senhor que tirou vocês da terra do Egito, que foi o Senhor que conduziu vocês pelo deserto, um deserto onde não havia água. O Senhor fez brotar água da rocha para que vocês bebessem. Então não esqueçam que foi Ele também que proveu o maná, um alimento que vocês não conheciam. O Senhor cuidou de vocês e Ele continuará conduzindo vocês. Não esqueçam do Senhor vosso Deus. O que é que acontece nas gerações seguintes? O povo de Israel esquece do Senhor. Mas do ponto de vista do panorama histórico, eu quero passar com vocês aí uma breve linha do tempo da história bíblica, começando de Gênesis. A era dos começos, Gênesis, que aí nós temos uma data indefinida, não sabemos quando aconteceu de fato a criação dos céus e da terra. Nós não temos uma datação para este período. Então chamamos de data indefinida. O período de Gênesis vai dessa data indefinida até 1805 a.C., esse período da criação. De uma data indefinida até 1805 a.C., nós estamos aí trabalhando uma linha do tempo da história de Israel como revelada na Bíblia Sagrada. Depois, nós temos a família escolhida de Deus. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Esse período, aproximadamente aí, vocês vão receber esse material. Isso aqui é muito interessante para você entender a história bíblica, como é que ela está sendo desenvolvida.
E essa história ela está acontecendo em meio a outras histórias. Então nós temos aí a idade do ferro, a idade do bronze, a idade do fogo. Isso que o ser humano vai progredindo e Deus vai se revelando a pessoas, o Senhor vai comunicando a sua aliança a pessoas em lugares específicos. De 2166 a 1800 a.C., nós temos esse período aí da família de Abraão. E quando dizemos família de Abraão, pensamos em Isaac, pensamos em Agar, pensamos em Sara, pensamos em Ismael, Jacó, os seus filhos, pensamos em Esaú. Essa história está sendo contada e Deus vai guiando todas as coisas. O Senhor vai conduzindo essa teia histórica. Eu queria que você pensasse muito nisso, irmãos, porque eu não estou dando apenas informações para vocês saberem aqui. Eu quero saber um pouco mais sobre essa história. Essas informações são ricas, é interessante saber. Quem está se preparando aí para o Enem, conhecer a história, ver como é que isso está se desenvolvendo e como é que nós estamos fundados em uma cultura muito profunda, muito rica, letrada. Isso tem repercussão também, intelectualmente falando, é muito legal, é muito bom saber. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que a Bíblia é o livro do amor de Deus. Então, não são apenas palavras revelando uma história. Eu quero que por trás do texto vocês percebam que Deus está trabalhando. Que Deus está chamando pessoas comuns, como Abraão, Isaac e Jacó, como José, como esses homens e mulheres que vão aparecendo no texto bíblico, e Deus vai se revelando para eles. E por que isso é importante? Porque o Senhor continua se revelando para nós hoje, pessoas comuns, como eu e você. Assim como Deus conduziu a história através da vida de Abraão, Isaac, Jacó e toda essa família de pessoas complicadas, desajustadas e complexas, o Senhor também continua nos guiando hoje, o Senhor também continua nos escolhendo, o Senhor continua nos chamando. Assim como chamou Abraão e ele fez promessas, Ele também é o Deus que te chama e te faz promessas. E como Ele foi poderoso para cumprir na vida de Abraão, Ele também é poderoso para cumprir na sua vida. Então eu quero que você leia o texto, percebendo como Deus está agindo nesse texto e nessa família. Depois da família escolhida de Deus, nós temos o nascimento de Israel. Como é que vai nascendo essa nação? De 1800 a 1406. Então nós temos aí Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e a morte de Moisés em 1406 antes de Cristo. Vocês vão receber esse material. Depois desse período, nós temos o período que nós vamos tratar hoje, o período da posse da terra. Diga comigo, posse da terra. Isso acontece em 1406 a 1050 a.C. O período em que o povo de Israel toma posse da terra, e essa história vai transcorrendo de Josué, Juízes, o livro de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nesse período aqui, de 1406 a 1050, esse período em que Israel vai se assentando. Gilmar vai gostar disso, né, Gilmar? Os assentamentos de Israel, o povo vai tomando posse da terra, vai se assentando e vão dividindo as terras, vão dividindo os sítios, vão dividindo aquilo que é chamado aí de povos agrários da nação de Israel. Há uma luta agrária aqui. A palavra agrária tem a ver com terra. Então há uma luta pela terra, uma conquista da terra. Essa terra pertence ao Senhor. E dentre essas lutas, batalhas, conquistas, sucessos, fracassos, vitórias, derrotas, o povo de Israel vai se relacionando com o seu Deus. De fato, é o tema que nós estamos trabalhando aqui. Yahvé, Israel na terra da promessa, história e profecia. Então temos aí Josué, Juízes, um período de 1376 a 1100 a.C., 1 Samuel, 1105, 1110 a.C., aí, esse período aproximadamente falando, e temos o livro de Ruth em aproximadamente 1100 a.C. Essa história é uma história linda, nós vamos chegar nela já já. Mas vocês conseguem ver aí o mapa das tribos, como está colocado aí? Percebam que essa divisão é importante, porque lá na frente, quando nós falarmos do reino dividido, não passe ainda. Quando nós falarmos do reino dividido, nós vamos perceber essa diferença entre aquilo que foi o início da posse da terra até o seu final. Quando o povo de Israel vai entrar no exílio, essas cercanias aí, esse mapa está muito menor, porque a terra diminuiu de tamanho. E ela vai diminuindo de tamanho, ela vai entrando no crepúsculo.
É como se fosse um pôr do sol para Israel, foi se escurecendo à medida que Israel foi se esquecendo do Senhor. À medida que a história de Israel transcorre nos livros históricos, proféticos, o que nós vemos aí é um crepúsculo. Nós vemos o sol se pondo, a luz está indo embora. Tem uma coisa do livro de Samuel, 1 Samuel, que é muito impactante. Os irmãos aqui conhecem muito o 1 Samuel por causa da história de Ana. E as irmãs gostam muito dessa história de Ana. Fala muito ao coração das irmãs, uma mulher que ora pelo seu filho, uma mulher que recebe o milagre da parte de Deus, que Deus muda a história. E Ana é um modelo para a gente entender. As palavras de Ana nos dão, Wilson, uma chave de leitura para a gente entender 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Quando ela diz que Deus resiste aos soberbos e do muturo ergue aquele que é o necessitado. Isso é uma chave para você entender por que Deus rejeitou Saul, porque Deus rejeitou Davi, porque Deus chegou a rejeitar Salomão. Então tem muita coisa acontecendo aqui, muita história bonita, mas você pensa que esse povo toma posse da terra e eles estão diante dos cananeus, é a terra de Canaã. Guarda esse nome, guarda esse povo, os cananeus. Diga comigo, os cananeus. Isso aqui é uma coisa muito importante para você entender a história de Israel também no Antigo Testamento. Esse período aqui de posse da terra, entre 1406 a 1050 a.C. Depois nós temos a monarquia unida, e nós temos aí uma foto, uma pintura, representando o rei Davi com a sua harpa. E esse é um tempo glorioso para a nação de Israel. Vocês vão perceber aí, que eu até coloquei uma cronologia da vida de Davi, está pequenininho, mas quando vocês receberem os documentos, você pode aí dar o zoom no seu celular e olhar bem aí para uma cronologia aproximada da vida de Davi e do seu reinado. 1 e 2 Samuel, 1 Crônicas, de 1100 a.C. a 970, esse período aí em que também vai aparecer o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes, segundo a tradição. 1050 a 930 a.C. Ó Davi aí olhando para o céu com sua harpa. Muito interessante a história do rei Davi, né? Com altos e baixos. E você precisa ler o texto e se perguntar por isso. Por quê? Por que Paulo César? 1 Samuel coloca a biografia de Davi com erros e acertos e coloca aí tinta pesada para falar dos pecados de Davi. E como parece que 1 Samuel é um texto que está sendo colocado ali de forma contrária à monarquia, aos reis, Deus se opõe à ideia do rei, Israel pede um rei, isso não agrada ao Senhor. Deus fala para Samuel, Samuel, você está triste achando que o povo te rejeitou como juiz? Antes de rejeitarem a vocês, na verdade eles rejeitaram a mim, para que eu não seja rei sobre eles. O dia vai anoitecendo, o povo de Israel vai se afastando. E algo que Jesus diz no Novo Testamento se cumpre aqui. Andai na luz para que as trevas não vos apanhem. Isso acontece na sua história também. Você vai esquecendo de Deus. Vai esquecendo de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco você esqueceu do Senhor. O tempo passa e você esqueceu até que esqueceu. A gente começa a esquecer do Senhor. E depois que a gente esquece até que esqueceu. E na medida que isso acontece, as trevas vão se aproximando. O reino da Babilônia vai se aproximando. O Egito vai se aproximando. E a gente não vai percebendo. Quando caímos em si, minha oração por você e por mim é que isso não aconteça tarde demais. Eu vou repetir mais uma vez. Cuidado para que você não esqueça do Senhor, vosso Deus. Depois da monarquia unida, Davi, Saul, Davi, Salomão, nós temos o reino dividido. A nação de Israel se divide entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte, 10 tribos, localizadas ao norte de Israel. Reino do sul, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. A tribo de Simeão, que era colocada também no mapa no reino do sul, acaba sumindo. Uma tribo que recebeu a terra como promessa, tomou posse, a tribo de Simeão toma posse da terra,
recebendo como promessa de Deus. Deus cumpriu a sua promessa. Os anos vão passando, a tribo de Simeão vai se espalhando, vai sendo assimilada pela tribo de Judá, mas também eles vão se misturando com os edonitas, os descendentes de Esaú. A tribo de Simeão vai sumindo à medida que o tempo passa. Um povo que recebeu a terra como promessa e como herança, eles vão se afastando de Deus, eles vão perdendo a identidade diante do Senhor e eles vão sumindo, vão desaparecendo. E aí nessa época aqui, que Salomão acaba morrendo e passa o reino para o seu filho Roboão, é aqui que acontece a divisão entre reino do norte e reino do sul. Nós temos 19 reis no reino do norte e não se salva nenhum que preste. Desses 19, não tem um que se salve. Diz assim: olha, esse aqui fez o que era bom aos olhos do Senhor, procurou agradar a Deus em todos os seus caminhos. Reino do norte, na representação dos reis, são 19 aí. Não dá para vocês lerem, né? Acho que está um pouco desaproximado aí, está um pouco distante, mas também é presente aí. Deu um trabalhinho para poder reunir referência bíblica, dados cronológicos. Se você quiser estudar, eu estou aqui para lhe ensinar. Diga amém. Se você quiser saber mais sobre a história desses reis, e aí mais uma vez, eu vou falar, quem gosta de boas histórias, e os seres humanos gostam de boas histórias, as plataformas de stream, tem gente que não está aqui, eu já ouvi até isso uma vez. Um adolescente me falou aqui, não, meu pai não vem, dia de terça-feira fica assistindo Netflix. E por que fica? Porque gosta de boas histórias. E a Netflix está atenta aí a boas histórias. Eles vão colocando, não só a Netflix, né, HBO Max, Prime Video e tudo mais. Agora imagina só se a pessoa descobrisse que a Bíblia tem histórias fantásticas, maravilhosas, e que ao chegar e se aproximar dessas histórias, você também se aproxima do coração de Deus que se revela nessas histórias, um Deus que está tecendo as linhas da história para abençoar a humanidade, Deus em busca do homem. Se você descobrisse, e aí, o que eu quero afirmar com isso? Nessa história dos reis, nós temos espionagem, nós temos assassinatos políticos, nós temos, se você pensar que Davi assume o trono, mas no meio desse assumir do trono, muita gente acaba caindo na espada. Salomão mata irmãos para poder assumir o trono. Parece ter uma coisa assim muito linda, né? A Bíblia é sagrada. Tem gente que, se ler a Bíblia com carinho, vai acabar se surpreendendo. E eu quero que você se surpreenda mesmo. Porque tem muita guerra, batalha, romances lindos e maravilhosos aqui na Bíblia Sagrada. A história desses homens e mulheres que estão sendo tocados e abençoados por Deus e estão recebendo a misericórdia de Deus. Reino do Norte, 19 reis. Reino do Sul, 20 reis. E aqui nós temos um aspecto profético que toma conta da história desses reis. Nós vamos ver um pouco mais para frente o que é que isso significa. Então, esse período vai de 930 a 586 a.C. Repita comigo, 586 a.C. Se você puder anotar aí, mais uma vez, já está aí, mas se você puder anotar, 586 a.C., com a letra grande, anote. Acho que tem um pessoal que chegou depois, não pegou material didático, ainda tem sobrando aí? Tem alguém sem material? Olha lá, o José Marcos está sem material. (586 a.C.) Coloque aí, 586 a.C. Marca um X, uma seta aí. Essa é uma das datas mais importantes da história de Israel, na Bíblia Sagrada. Ao lado você coloca 722 a.C. São duas datas importantíssimas para você entender o Antigo Testamento como um todo. Essas duas datas aí, 586 a.C., 722 a.C., datas importantes para a gente entender a Bíblia como um todo aí, porque esse assunto, que é o assunto do exílio, ele é tomado no Novo Testamento como um tema muito importante dentro da história da salvação, dentro da história de Israel. Então aí, 722 a.C., o que é que acontece? A Assíria destrói Samaria. Então o Reino do Norte
essas 12 tribos do Reino do Norte totalmente destruídas, dissipadas. Se você observar ali, o reino dividido, se você tem uma memória da imagem que nós colocamos lá, das tribos, né? As 12 tribos, aí você observa aí, a terra já diminuiu bastante. Essa parte laranja é o reino do sul, essa parte em azul é o reino do norte. O que é que acontece? Em 722 a.C., reino do norte invadido pelo Império Assírio. O Império Assírio acaba destruindo o reino do norte, e isso é um tempo de muita calamidade, de muita violência. Imagina só, irmãos, olha aqui, olha para cá, por gentileza. Você que já leu e tem contato com essas histórias por causa das músicas, por causa das pregações, esse povo de Israel entrando na terra prometida, eles vão se afastando do Senhor. Cuidado para que vocês não esqueçam do Senhor vosso Deus. Eles se esquecem de Deus de tal maneira que esse povo que recebeu a terra como herança, agora não existe mais. 10 tribos são apagadas. De 12 tribos, 10 passam a não existir mais. Tamanha violência, tamanha crueldade que é realizada com estas tribos. E isso acontece, segundo o texto bíblico, por quê? Porque Israel esqueceu do Senhor, seu Deus. Lá na frente tem uma profecia de Ageu, que é duríssima, e serve para mim, serve para você. Quando já depois do exílio da Babilônia, Deus chama Ageu e diz assim: fala, meu povo, vejam onde os seus caminhos levaram vocês. Olha aí ao redor. Onde foi que os seus caminhos levaram vocês para distante de mim, diz o Senhor. Pergunta que não quer calar para nós nessa noite, irmãos. Onde é que os nossos caminhos estão nos levando? A gente começa a esquecer de Deus e depois esquece até que esqueceu. Será que isso é uma realidade na sua vida também? Por que é tão interessante você não abandonar esse livro? Por que é tão interessante você começar a tirar ele lá da estante empoeirada, como nós temos repetido semana após semana, e redescobrir esse livro como o livro do amor de Deus? É que o Senhor insistiu na nação de Israel. O Senhor não desistiu do seu povo. Ele julgou o seu povo, ele disciplinou o seu povo. Mas a sua misericórdia preservou o seu povo de geração após geração. E esse povo cumpriu, não por causa das suas próprias forças, não por causa da sua própria santidade, mas Israel cumpriu o propósito para o qual foi chamado, porque Deus escreveu essa história de salvação. O que é mais importante sobre esse povo de Israel na história? O que é mais importante que aconteceu com Israel na história? É que um menino nasceu desse povo. O menino que você ama, esse homem de Nazaré, o filho do homem, o filho de Deus, declarado filho de Deus com poder, o todo-poderoso, Jesus de Nazaré, o grande amor das nossas vidas, ele vem dessa nação. E isso é o que acontece de mais importante na história de Israel. Por isso que esses altos e baixos do povo de Israel precisam ser lidos por mim e por você, como Deus escrevendo, costurando nessas linhas de amor, sendo misericordioso com o seu povo, para cumprir a sua promessa e trazer salvação, não só para Israel, mas para toda a humanidade. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. O tempo já acabou. E nós precisamos parar aqui. Porque já deu 9 horas, não foi isso? Ainda vai ter a reunião com as lideranças. O Senhor encaminhou essa história. Exílio babilônico, 586 a 538 a.C. Nós temos aí o livro de 2 Reis, capítulo 24 e 25, passando por esse período, né, de 853 até 561 a.C. E depois nós temos o livro de Esdras, nesse período de 538 a.C. O que a gente pode pensar nisso, irmãos? Introduzindo os livros históricos e parando aqui no livro de Josué,
porque ainda tenho 5 minutos. O que é que a gente pensa hoje nesse panorama histórico? Você se colocou aí. O que é que você recebeu de informação hoje? Deus conduziu a história, e esses livros, do livro de Josué até o livro de Esté, vão nos conduzindo nas teias da história que o Senhor desenhou, nas linhas da história que o Senhor mesmo costurou. Yahvé e Israel na terra da promessa, história e profecia. O que é que a gente pode entender na introdução desses livros? Nesse livro de Josué, a posse da terra de Canaã, a inconstância de Israel sob a liderança de Josué. A posse da terra de Canaã, a inconstância de Israel sob a liderança de Josué. Na divisão do livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 5, Israel sob a liderança desse homem, que é um segundo Moisés. O que Deus falou para Moisés, fala também para Josué. E das primeiras palavras que Josué ouve, Deus diz assim: meu servo Moisés morreu. E agora eu estou contando com você, Josué. Seja forte, seja corajoso, toma posse da terra, caminha com o meu povo, porque eu vou cumprir a promessa. E Josué vê milagres extraordinários. Do capítulo 6 até o capítulo 12, nós temos as batalhas dos cananeus. Israel toma posse de Jericó, as muralhas de Jericó caem ao chão, mas na cena seguinte, na guerra seguinte, Israel cai diante da cidade de Ai. E o povo de Israel tem uma derrota muito potente nessa batalha contra Ai. Por quê? Porque foram desobedientes à voz do Senhor. Um dos homens em Israel acabou guardando para si dos tesouros da cidade de Jericó, e isso desagradou o Senhor. Deus não foi com o povo, e eles perderam a batalha contra Ai. A partir do capítulo 13 até o capítulo de número 22, nós temos a divisão da terra, e capítulos 23 e 24, os discursos finais de Josué. Josué é um tipo de Moisés, alguém que convoca Israel ao ser obediente aos mandamentos do Senhor. O Jordão se abre diante de Israel, assim como o Mar Vermelho se abriu sob a liderança de Moisés, o Jordão agora se abre sob a liderança de Josué. Quem são os cananeus? Eu disse para você guardar. Os cananeus, quem são esse povo? Quem são essas pessoas? Eles são um povo sobre os quais o Senhor diz: olha, a medida dos pecados dos cananeus já chegou até a minha presença. Os pecados dos cananeus estão cheirando mal às minhas narinas. E quais são os pecados dos cananeus? Estão relacionados à imoralidade sexual, práticas religiosas abomináveis, idolatria a outros deuses. E observe, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo 29 a 31, o Senhor diz: Israel, tomem cuidado, para que vocês não se misturem com os cananeus, porque os cananeus fazem coisas abomináveis aos meus olhos. Os cananeus têm práticas terríveis, eles adoram a outros deuses. E um dos deuses cananeus bem famosos, que está sempre circundando a idolatria israelita, é Baal. Observe como isso aqui é muito importante diante de toda essa história de Israel. Os cananeus são imorais, os cananeus são idólatras, e a idolatria chega a um ponto abominável, porque este povo, segundo o texto bíblico, oferece os seus filhos em sacrifícios aos seus deuses. Eles colocam as suas crianças no fogo como sacrifício aos deuses cananeus. E Deus diz: olha, Israel, tomem cuidado para que vocês não se assemelhem aos cananeus. Tomem cuidado para que vocês não tomem mulheres entre os cananeus, de maneira que vocês se afastem de mim e adotem esses costumes abomináveis dessas outras nações, diante das quais eu estou conduzindo vocês. E o que é que acontece na história de Israel, irmãos? Cuidado, para que você não esqueça do Senhor, vosso Deus. Israel se afasta do Senhor. E quando chega no final do livro de 2 Reis, Manassés, um dos reis de Judá, o reino do sul dividido, Manassés traz estátuas de deuses para dentro do templo do Senhor. Manassés oferece seus filhos em sacrifício.
no tempo do rei Manassés, Israel oferece crianças para o fogo. E aí Deus diz: basta. Daqui para frente não vão passar mais. Vou trazer os babilônios para disciplinar o meu povo. Você consegue imaginar esse povo atravessando o Mar Vermelho, atravessando o Rio Jordão? Cuidado para que você não esqueça do Senhor vosso Deus. E quando chega lá na frente, no final dessa história que nós estamos contando aqui, há um rei entre os israelitas da descendência de Davi, Manassés, que oferece seus filhos em sacrifício a deuses estranhos. Yahvé e Israel na terra da promessa, história e profecia. Deus disse a esses reis: a hora do julgamento vai chegar, a hora do pagamento vai chegar. E por que é tão importante, irmãos, a figura dos profetas? Profetas como Samuel, profetas como o próprio Natã, que confronta o pecado de Davi, profetas como Elias e Eliseu. Eles são a resposta de Deus. Eles são guardiões da aliança. O povo se afasta, o rei se afasta. O profeta não é aquele que senta na mesa do rei. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil hoje, inclusive, em que muitos profetas estão querendo se assentar na mesa do rei, querem comer na mesa do rei. Seja ele de qual espectro político for, nós temos pessoas que estão se dobrando e estão abandonando o seu lugar de profetas para comerem na mão dos reis, dos Acabes de hoje em dia, dos Davis de hoje em dia, dos Saús de hoje em dia. Mas eu quero dizer com esse texto e com essa história, Elias e Eliseu ainda estão nas ruas. Micaías ainda está nas ruas. Os profetas de Deus ainda estão nas ruas para dizer aos reis deste mundo que eles não são Deus, que existe um Deus acima dos céus, um Deus diante de quem eles vão precisar prestar contas daquilo que receberam, da autoridade que receberam e o que fizeram com a autoridade que receberam. Elias está nas ruas. Os profetas são criadores de situação. Os profetas são causadores de caos no meio desse povo de Israel que começa a ser injusto, que começa a massacrar o pobre, que começa a ferir o direito da viúva, o direito do órfão, começa a não ser fiel com o direito do estrangeiro. Quem é que vai poder levantar a voz e clamar em favor dessas pessoas? Elias está nas ruas. Samuel está nas ruas para dizer a Saul: hoje o Senhor passou de ti o seu reino, porque com Deus não se brinca, Ele é o Deus de justiça, Ele é cheio de misericórdia, mas Ele não toma o culpado por inocente. O dia do pagamento vem aí, e infelizmente chega, irmãos. O que eu quero dizer e lembrar o seu coração é: cuidado, cuidado, para que você não esqueça do Senhor, seu Deus. Fala mais uma vez aí em oração para o seu irmão, a pessoa que está do seu lado. Cuidado. Cuidado. Não esquece dele, não. Porque ele é tão bom. É tão bom estar na presença dele. É tão bom servir a esse Deus. É tão bom receber a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nada pode se comparar, irmãos, à grandeza de recebermos a presença de Deus, de estarmos em comunidade, experimentando do amor de Deus, experimentando essa graça, experimentando a comunhão do Espírito. Nada pode se comparar a isso. Deus é bom, Deus tem gosto bom. Provai e vede, dizia Rubem Alves, lendo o Salmo. Provai e vede que o Senhor tem gosto bom. Deus é matéria de desgustação. O Senhor é para ser degustado, o Senhor é para ser experimentado. Experimentem, provem, vejam que Deus tem gosto bom, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Entrem diante dele com cantos, entrem cantando em sua presença. Por quê? Porque Deus é bom. Por isso não esqueçam do Senhor. Cuidado para você não esquecer do Senhor, vosso Deus.